Inspiração das Escrituras. Toda a Escritura, diz Paulo, é inspirada e divinamente proveitosa. Encontramos 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A palavra grega theostos, traduzida como inspirada por Deus, significa literalmente insuflada por Deus. Deus insuflou a verdade na mente dos homens. Eles, por sua vez, exprimiram-nos com as palavras que encontramos nas Escrituras. A inspiração é, por consequência, o processo pelo qual Deus comunica a sua eterna verdade. O processo da inspiração. A revelação divina foi dada por inspiração a homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Encontramos na 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Estas revelações foram concretizadas em linguagem humana, com todas as suas limitações e imperfeições, continuando, porém, a ser o testemunho de Deus. Deus inspirou homens, não palavras. Tiveram os profetas um papel tão passivo como o dos gravadores de som, que reproduzem exatamente aquilo que se grava? Houve ocasiões em que os escritores receberam a ordem de utilizar as palavras exatas ditadas por Deus. Mas na maioria dos casos Deus ordenou-lhes que descrevessem da melhor maneira que pudessem o que tinham visto e ouvido. Nesses casos, os escritores usavam a sua própria linguagem e o seu estilo pessoal. Paulo observou que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Encontramos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. A inspiração genuína não anula a individualidade, a razão, a integridade ou personalidade do profeta. Até certo ponto, a relação entre Moisés e Arão ilustra aquela que existe entre o Espírito Santo e o escritor. Deus disse a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre o faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Encontramos no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 1. E em Êxodo, capítulo 4, versículo 15 e 16. Moisés informou Arão acerca das mensagens de Deus. E por sua vez, Arão comunicou-as a Faraó, utilizando o seu próprio estilo e vocabulário. Do mesmo modo, os escritores bíblicos exprimiram as ordens, pensamentos e ideias de Deus, utilizando o seu próprio estilo de linguagem. É por Deus comunicar deste modo que o vocabulário dos diferentes livros da Bíblia é variado e reflete o grau de instrução e a cultura dos escritores. A Bíblia não é maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Os homens dirão, muitas vezes, que tal expressão não é própria de Deus. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia. Em palavras, em lógica, em retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não a sua pena. A inspiração não atua nas palavras do homem, ou em suas expressões, mas no próprio homem, que sob a influência do Espírito Santo é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem um cunho da mente individual. A mente divina, como a sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humana. Assim, as declarações do homem são a palavra de Deus. No único caso se vê que Deus falou e escreveu as palavras exatas. Encontramos nos 10 mandamentos. Eles são de redação divina, não humana. Encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17. E Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 4 e 5. E mesmo assim tiveram de ser expressos dentro dos limites da linguagem humana. A Bíblia é, pois, a verdade divina expressa em linguagem humana. Imagine-se o que seria explicar física quântica a um bebê. O problema de Deus é semelhante.
quando tenta comunicar as verdades divinas à humanidade, limitada e pecadora. São as nossas limitações que restringem o que ele pode comunicar-nos. Existe um paralelo entre a encarnação de Jesus e a Bíblia. Jesus era uma combinação de Deus e de homem, o divino e o humano, reunidos num só. Também a Bíblia é divina e ao mesmo tempo humana, como foi dito de Cristo. Também se pode afirmar da Bíblia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Encontramos no livro de João, capítulo 1, versículo 14. Esta combinação divina-humana torna a Bíblia um caso único em toda a literatura do planeta.